Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus habituais colegas nestas conversas, Rui Quintino. Olá, Rui. Bom dia. Bom dia, Rui. E Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos, bom dia. Bom dia, Vítor, bom dia. O tema de hoje é privacidade, segurança, ética, tudo em AI. Um tema certamente que já veio à conversa de uma forma mais ligeira ou mais profunda nas conversas anteriores que os nossos ouvintes já têm tido sobre inteligência artificial. Como estamos protegidos? O caso de Cambridge Analytica e o que é feito com estes dados e ditos anónimos, conseguimos mesmo anonimizar os dados? O que é errado ou certo na inteligência artificial e que possamos, de uma forma normal, das pessoas normais, resolver no que diz respeito ao nosso perímetro de segurança informático hoje em dia. A conversa de hoje vai ser em torno destas questões e muitas outras, que nos ajuda a aprofundar um pouco mais o tema que o nosso convidado, o de hoje, vai também trazer os seus próprios insights. O nosso convidado hoje é o Iliano Marques, EVP de Data and AI na Protegrity, fundador da comunidade Data Mentors. Bem-vindo, Iliano, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite para estares connosco neste episódio. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer, obviamente, fazer parte deste podcast. É um gosto ter-te, Iliano. Muito obrigado. Iliano, fizeste um percurso já bastante grande ligado a Data Science. Conta um pouco aos nossos ouvintes que possam não te conhecer o que faz a Protegrity e nestes temas em particular de privacidade, segurança e ética, como é que isto faz parte do teu dia-a-dia? Com certeza. Como referiste, eu desenvolvi toda a minha carreira na área de aquilo que eu chamo Data Science aplicada, ou seja, trazer muitos dos conceitos académicos nas componentes de modulação e machine learning e pôr em prática no dia-a-dia das empresas em vários setores, e portanto toda a minha carreira foi feita de pontos que marcaram e que me associaram também aos diferentes desenvolvimentos de Data Science, ou seja, muito novo na carreira, ainda talvez na Deloitte em Portugal, fazíamos alguns modelos que ficavam na gaveta. Já em mercados internacionais, Londres, Estados Unidos, etc., já fazia muitas soluções em que se tinham que pôr soluções de inteligência artificial em produção, e muitas delas tinham que estar a funcionar em tempo real, com respostas, portanto, com SLAs de 400 milissegundos, por exemplo, sistemas de fraude na banca em que tem que estar a funcionar em tempo real em cada transação, e temos cerca de 400, 500 milissegundos por cada request response, ou seja, por cada chamada ao modelo. E mais tarde, já numa fase mais madura da minha carreira, criação de equipas e de estruturas onde geria não só cientistas de dados como engenheiros de dados, num contexto de desenvolver portfólios de Data Science para empresas, e é aí essencialmente que comecei, também devido à regulação na privacidade, a ter muito mais awareness do impacto que a privacidade tem e na consciência que é necessário ter nos sistemas de inteligência artificial. E um dos grandes fatores que a privacidade ou a falta dela tem no mundo de Data Science assenta essencialmente no tempo que demoramos numa empresa, numa enterprise, a criar um caso de estudo. Ou seja, se nós estivermos a trabalhar numa enterprise com alguma dimensão, e em Portugal temos várias, e ainda bem, ou até numa empresa mais pequena, mas que também seja sensível aos temas da privacidade, temos um problema à partida, que é o acesso aos dados. Ou seja, uma empresa que esteja preocupada com a privacidade dos seus clientes, ou seja, que esteja não só abrangida por regulação de privacidade, ou esteja mesmo uma líder no que se refere à segurança e à privacidade dos seus clientes, não vai permitir que as equipas de Data Science ou de engenharia de dados tenham acesso livre aos dados, à informação, e a partir daí
podemos ter uma situação que, por exemplo, eu nas minhas equipas de Data Science resolvo problemas de Data Science à volta de 6 ou 8 semanas e ponho em produção à volta de uma semana, porque tenho todas as componentes automatizadas. Uma coisa que pode demorar entre 7 a 10 semanas a chegar à produção e acrescentar valor ao processo que estamos a otimizar, pode demorar esse período mais 6 meses, porque andamos numa discussão acesa com a equipa de legal, a equipa de privacidade, porque não temos uma componente, não temos uma plataforma de privacidade que nos permita ter acesso à informação de forma segura e que nos permita, da mesma maneira que a informação está segura, que mantenha a utilidade dos dados no processo de machine learning. E foi esse um bocadinho esse desafio e todos os casos que existem, como o Cambridge Analytica, mas não só, que me fez, de certo modo, deixar o grupo Emirates nos últimos 2 anos, após ter montado uma estrutura muito sólida, que vai permanecer durante muitos anos a acrescentar valor no setor de hospitality e travel, e abraçar este novo desafio e juntar uma administração da Protegrity para desenvolver competências, produtos e serviços nesta área. E foi um bocadinho assim que cheguei à Protegrity, ou seja, a Protegrity é uma plataforma global, estamos presentes em quase todos os lugares do mundo e em breve, espero hoje, estaremos também com presença em Portugal. É uma plataforma que permite tornar é uma plataforma de proteção de dados, mas temos técnicas que são únicas no mundo, são técnicas patenteadas, que mantém a utilidade dos dados sem comprometer a privacidade das pessoas, num ponto de vista de dados individuais. Ou seja, nós temos uma técnica que se chama-se Vaultless Tokenization, que é um token para cada valor do dado e que nos permite manter a utilidade do mesmo para processos de analítica, data science ou até processos operacionais. É uma plataforma que funciona na cloud, on-prem, podemos proteger Salesforce, podemos proteger Snowflake, podemos proteger Hadoop, podemos proteger SAP, podemos proteger Teradata, ou seja, é uma plataforma que funciona de forma uniforme. E aquilo que eu reparei foi que as equipas de Data Science e Inteligência Artificial têm pouca awareness do que é possível fazer com uma plataforma como esta, no ponto de vista de redução do período de, se quisermos, de debate, se podemos ou não aceder a certos dados no ponto de vista de acrescentar valor. E acho que é um bocadinho este tema que depois vamos explorar nesta conversa em mais detalhe. Sem dúvida. Realmente o tema e esse debate que vai acontecer nas empresas hoje em dia sobre, e tu introduziste muito bem a questão da privacidade e as empresas que são mais aware de privacidade, eu próprio também já tive esses debates algumas vezes em alguns dos meus clientes sobre o que é que realmente podemos usar e que riscos é que nós estamos aqui a correr. E quando deixamos, não é, as nossas equipas de Data Scientists analisar os dados mais públicos ou mais privados, mas que façam parte da esfera de dados que a empresa tem acesso sobre os seus clientes. E pronto, acho que o tema do Netflix ficou muito conhecido, não é? Das recomendações e tudo, e não só o avanço imenso que eles fizeram em algoritmos de recomendação na área mídia, vamos dizer assim, em entertainment, mas a realidade é que ninguém questionou se a sua privacidade estava a ser posta em causa nesse momento ou não, mas questionamos quando fazemos o mesmo tipo de recomendações num retalhista ou até mesmo no nosso banco, não é? Ok, isso já não estou muito disposto a que os meus dados bancários ou os meus consumos, meus hábitos de consumo no retalho mais alargado estejam a ser explorados por data scientists assim tão levianamente. Na tua perspectiva, quando vês essa questão e tu tocaste nesse ponto dos casos públicos, casos de estudo que depois precisam de ser feitos e as empresas mecanizarem um pouco melhor a forma como disponibilizam esta informação aos seus colaboradores data scientists, e de vez em quando não só, já agora, não é? De vez em quando podemos entrar pelo AutoML e dizer assim, pronto, agora qualquer pessoa pode correr um modelo em cima dos dados e que riscos é que as empresas estão realmente a colocar
para os dados dos seus clientes. A tua visão sobre isto é que devíamos então anonimizar mais os dados? É ferramentas automáticas de disponibilizar esta informação internamente? É políticas e cai aqui um bocado em cima do Chief Security Officer definir essas políticas? Como é que tu achas que é a melhor forma para empresas médias e para empresas grandes, que é um bocadinho diferente? Eu acho que é uma excelente pergunta. Só um pequeno à parte. Eu acho que nós todos podíamos adotar o AutoML. Eu acho que o AutoML iria otimizar 1 ou 2% do processo todo de uma solução. E, portanto, o mesmo problema da privacidade iria estar lá, ou seja, treinando um modelo de forma mais automática ou mais manual. É preciso antes de mais, de entrarmos no quem é que define se é o Chief Security Officer, se é o Chief Data Officer, se é o Chief Analytics Officer. Eu acho que é preciso primeiro sabermos o seguinte: a privacidade da informação numa empresa já não é só a responsabilidade de um departamento. A privacidade da informação, especialmente no que se refere a informação sensível e confidencial, é responsabilidade de todos, começando no CEO. Ou seja, será que os clientes vão dar uma segunda oportunidade a uma empresa que não tenha consciência social e ética sobre como os seus dados estão a ser utilizados em diferentes componentes? E vamos pôr um pouco de parte a parte de regulação. Ou seja, há uma maior consciência, quer seja da parte da população, quer seja da parte das empresas, do quão importante essa consciência, essa ética, que está muito associada aos valores da própria empresa. Portanto, há muita consciência do que é preciso fazer. E é uma responsabilidade de todos, quer seja na partilha de um documento Word, quer seja na partilha de um documento Excel, quer seja num acesso a uma base de dados com milhões de transações de um determinado processo numa empresa. E, portanto, eu acho que as equipas de Data Protection vão ser cada vez mais equipas híbridas e não um departamento que anda pela empresa com um martelo a martelar tudo o que não esteja a seguir as regras que esse próprio departamento definir. E, portanto, essa é uma componente muito importante. Eu vejo muitas equipas de privacidade em termos internacionais, quer seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia ou no Middle East, a perceberem a necessidade de uma conjugação de equipas multidisciplinares para a definição do que é necessário. Diferentes departamentos têm diferentes requisitos. Vamos então um pouco à parte do que é este tema anonimizar dados. Eu acho que a palavra anonimizar tem que ser primeiramente dividida em duas componentes, que é, há um processo de anonimização de um valor único em todas as tuas fontes no ecossistema de dados de uma empresa. Eu já vou explicar um bocadinho isto que é. E há anonimização de um conjunto de dados que no seu todo podem ter problemas de privacidade. E isto é muito importante desambiguar, em primeiro lugar. Só assim se consegue chegar à privacidade da inteligência artificial, mas temos primeiro que perceber esta componente. Ou seja, o nome de uma pessoa que pode existir em 30 bases de dados, em milhões de transações, ou o número da segurança social, ou o número do cartão de crédito, ou a idade dos seus filhos, a sua própria idade, a sua morada, etc. Essa informação pode existir em documentos, em base de dados e pode estar espalhada num ecossistema da empresa. Eu posso querer anonimizar o nome dessa pessoa especificamente. Por exemplo, o nome ou a sua data de nascimento ou a sua morada. Isso chama-se anonimização de um valor único. E existem várias técnicas para o fazer, quer seja encriptação, quer seja tokenização, quer seja mascaramento, data masking, quer seja a própria impossibilitação de verificação de qualquer um destes valores. E esta primeira componente é muito importante para a inteligência artificial e para a analytics. E muitas vezes nós não associamos isso ao processo de anonimização. Ou seja,
se nós queremos desenvolver soluções inteligentes de analytics e inteligência artificial, e vamos buscar, obviamente, nós não precisamos de anonimização dos dados no seu conjunto, para já. Porquê? Porque quando nós começamos um processo de inteligência artificial, vamos supor que estamos a fazer uma previsão de dar crédito a uma determinada pessoa, um crédito para um veículo, um automóvel, e há uma decisão, sim ou não, que é preciso tomar. Quando estamos a criar um modelo de machine learning para essa decisão, e esse modelo pode estar num motor online, depois no site da própria página, ou é um processo em back-office que é utilizado, é indiferente. Nós temos aqui uma componente que é, para se criar esse modelo, vamos ter que ir buscar 15 ou 16, vamos simplificar a terminologia, 15 ou 16 tabelas de uma base de dados, ou várias bases de dados, ou documentos de base de dados, onde nós temos que agregar toda essa informação. Ora, para nós fazermos esse processo, nós temos que proteger os dados, mas temos que manter a sua utilização, a sua utilidade. O que é que isto quer dizer? Se os dados estiverem mascarados com uma técnica de data masking ou encriptados, eu não vou conseguir juntar essas tabelas, porque eles perdem aquilo que nós chamamos de referential integrity, ou seja, a integridade referencial dessa informação desaparece. E é por isso que nós aconselhamos, já no contexto de ProTegra, aconselhamos sempre a uma tokenização. E obviamente que temos uma técnica que é diferente de todas as outras, que é vaultless, ou seja, não é preciso um cofre para guardar as chaves de tokenização. Nós temos uma técnica que é única no mundo, em que não precisamos disso. Mas tokenização, o que é que nos permite fazer? Permite-nos proteger os dados, ou seja, a equipa de engenharia ou os cientistas de dados não sabem qual é o nome daquela pessoa, qual é a sua morada, mas os dados estão tokenizados de forma igual, quer seja numa base de dados Hadoop, numa base de dados mais tradicional, quer seja na cloud, quer seja num documento, ele está tokenizado da mesma maneira em todo esse ecossistema. E, portanto, se o nome é João Fernandes, portanto, o token irá ter 4 caracteres e Fernandes irá estar tokenizado com o número de caracteres, ou seja, a utilidade da informação mantém-se, e além disso, o mesmo token é de forma consistente aplicado a todo esse ecossistema. Portanto, para uma equipa de privacidade, o que é que permite? Permite, ponto número 1, que aquele debate se eu posso ou não aceder aos dados desaparece, porque os dados estão protegidos, mas nós conseguimos acedê-los. Ponto número 1. Ponto número 2. A equipa de Data Science, seja ela o engenheiro ou o cientista de dados, vai poder utilizar toda essa informação para a criação de variáveis que vão trazer inteligência para o mundo, que é muito importante. Portanto, a primeira parte, desaparece aquele debate, aqueles provavelmente 3 a 6 meses, pode, não pode, quer dizer, os dados estão protegidos no seu core. O segundo permite a utilização daqueles dados para o processo de transformação da informação. E ponto número 3, nós nunca comprometemos a privacidade de uma pessoa individualmente, que é muito importante. Ou seja, estou a analisar uma base de dados com 3 milhões de clientes, mas eu não sei quem eles são. Sim, mas, Leandro, certo, mas isso é mais ou menos normal, não é? Portanto, o que nós fazemos quando estamos a treinar modelos é usar, regra geral, não precisamos de ter a identificação das pessoas, portanto, são dados anónimos, ou não? Portanto, qual é a diferença aqui? Sim, mas alguém tem que fazer esse processo. É treinar um modelo. Geralmente fica a cargo bem demoroso, digo. Okay? Ou seja, nós temos que separar, quer dizer, num contexto de explicação do que é os diferentes algoritmos de machine learning, até, nós temos aqui uma estrutura de dados que tem esta série de informação, e essa estrutura final, muito possivelmente, já não existe, quer dizer, variáveis que possam ser consideradas pessoais, não é necessário. O problema nós chamamos isso até no fundo chamamos tem um nome assim pomposo que é assustação estatística, não é? Portanto, vamos até à assustação estatística que precisamos, não é? Portanto, grosso modo, não é? Mas num contexto real das empresas, Vítor, aqui a questão é como é que chegamos lá? E eu ainda estou no processo, como é que eu chego lá?
Depois de eu chegar lá, eu vou mudar a parte da anonimização para a outra componente, que eu já chego lá. Mas nesta primeira fase, às vezes, ter informação associada às pessoas. Vamos supor, nós às tantas não precisamos de saber a morada da pessoa específica, mas precisamos de saber algumas componentes, porque temos uma daquelas tabelas que eu estava a referir, a sua referência para a sua utilização é, por exemplo, cidade, ou eu não preciso de obter a idade da pessoa específica, mas tenho uma base de dados que me vai dar informação a grupos etários e eu preciso de associar os grupos etários com esta pessoa. E, ou seja, aquele processo até chegar à parte final em que digo, já tenho o meu dataset, a minha estrutura de dados final para eu começar a treinar um modelo ou os modelos, tem muito que se lhe diga. E a maior parte do tempo que nós perdemos num contexto empresarial é a fazer essa estrutura final. Liane, desculpa interromper, ia fazer uma pergunta assim, não é em tom de provocação, mas se calhar um pouco. Mas é um tópico que nós já falámos aqui no âmbito do Covid e houve muita discussão, acho que ainda há cá em Portugal, a discussão que nós não temos dados detalhados, não, os researchers precisam de dados detalhados, ninguém tem os dados detalhados, que eu saiba até hoje o melhor que nós temos oficial é o famoso PDF do BGS. E a minha pergunta vai no sentido, se tu achas que a tecnologia hoje em dia já em princípio permitiria a divulgação de dados muito mais detalhados, quase por caso, com a aplicação deste tipo de tecnologias de anonimização, ou ainda é arriscado, ou por alguma razão isso hoje ainda não é adotado. Claro. Nós temos quase 40 milhões, acho eu estava a ver, 1 milhão já de mortes, infelizmente, 40 milhões de casos de Covid, até agora, quase, 35, 40 milhões, ou seja, e realmente estamos aqui a desperdiçar todo um potencial de análise. Sim. Não temos informação detalhada. Não? A resposta é: existe tecnologia, mas a anonimização de valores únicos num ecossistema de dados não é a solução para data sharing. Eu já vou lá chegar quando chegarmos à parte, já temos um dataset final e agora temos o que é que vamos fazer com ele. Mas é possível, já vou lá chegar a essa componente. Ou seja, eu vou voltar ao ponto inicial. A anonimização está dividida em duas componentes. Está dividida na componente de proteger valores na base de dados caso a caso. Deves o exemplo de nomes, de números de segurança social, cartões de crédito, moradas, ou até valores, número de filhos, a idade dos filhos, etc, etc, etc. Isso é uma componente na privacidade portanto, que se utiliza muito, e a maior parte das empresas, ou seja, os clientes da Protego são as maiores empresas do mundo, a maior parte desses clientes usam isto, porque isto permite a acessibilidade dos dados e permite, por exemplo, uma equipa de contact center, quando está a responder uma chamada, consegue ver os dados que é necessário e não aqueles que não é necessário, permite a uma equipa de Data Science aceder à informação de forma protegida, mas continuarem ambas a fazer o seu trabalho de forma consistente. Agora vamos ao problema da privacidade na inteligência artificial, e não só. Eu vou bater também vou abordar aqui um bocadinho a componente do data sharing, que é um dos problemas que se verificou durante esta pandemia, que é assenta essencialmente no seguinte: nós chegamos a um processo de temos uma estrutura de dados final. Vamos supor, neste exemplo que eu estava a dar do crédito não crédito, que nós conseguíamos obter uma estrutura final com 5 milhões de clientes, ou num contexto português isso seria um banco com metade de cota de mercado, vamos supor com 1 milhão de clientes, ok? E nós agora temos 1 milhão de clientes e temos sobre esse 1 milhão de clientes uma série de informação sobre transações, sobre as suas características pessoais, já retiramos os identificadores específicos, como por exemplo o seu nome, o número da segurança social, porque nós, como o Vítor disse, nós não necessitamos disso no processo de machine learning, mas continuamos com uma série de variáveis associadas à pessoa, às suas movimentações, se pagou ou não a sua conta de eletricidade, de água, etc, etc, etc. Portanto, temos aí um conjunto de número de filhos, etc. O número de vezes que não pagou o cartão de crédito nos últimos 3 meses, etc, etc, etc. E essa estrutura de 1 milhão de dados pode passar por um processo de anonimização
conjunta. Ou seja, eu já não vou anonimizar linha a linha o valor de uma determinada coluna nessa estrutura de dados, mas os dados todos em conjunto. É outra metodologia. E esta metodologia é importante num contexto de, ponto número 1, partilha de dados entre diferentes organizações de uma indústria comum ou não, em que todas têm que chegar àquele output e querem partilhar os dados de forma anónima, e aí já vou chegar ao que é que isto quer dizer, o que é isto de partilhar dados de forma anónima, mas que permita a informação ser agregada e generalizada para processos de tomada de decisão, de conhecimento, de research, para remover enviesamento dos modelos de machine learning, especialmente se houver uma questão de ética que seja muito questionável, e terceiro, para, dentro de uma determinada empresa, podermos partilhar informação com o departamento que irá responder a perguntas de negócio de forma muito rápida, mas que não esteja necessariamente exposto à privacidade dos seus clientes. Agora vamos explicar um pouco o que é isto da anonimização de dados em conjunto. Eu já expliquei a parte de tokenização, etc., para valores específicos, mas há uma série de metodologias na componente da anonimização de dados em conjunto. Essas metodologias são essencialmente Differential Privacy, que é um algoritmo muito específico que introduz portanto, ruído, exatamente, ruído é a palavra mais correta, ou seja, introduz ruído aos dados de forma a que ele fique mais genérico. Temos também técnicas de Key Anonymity, L-Diversity e T-Closeness, porque não há aqui uma tradução específica destes modelos, talvez anonimização K, diversidade L e Closeness T, ou seja, são três algoritmos que, conjuntamente com o Differential Privacy, permitem fazer o quê? Generalizar aquela estrutura de dados em conjunto. E essa generalização é que permite, ou permitiria, conseguirmos aquilo que o Rui estava a dizer há pouco, da partilha de informação de Covid, mas também permitiu, na parte de inteligência artificial, que é onde eu estou muito, muito focado, permite situações como aquela que aconteceu no Reino Unido há uns tempos, de um algoritmo que ajustava as notas da faculdade dos alunos para cima ou para baixo, desaparecer. Como vocês sabem, há cerca de um mês atrás, um algoritmo foi criado pela entidade governamental do Reino Unido que ajustava a nota dos alunos para cima ou para baixo e era a nota que eles precisavam para aceder às faculdades. E as variáveis que existiam nesse modelo, uma delas era, por exemplo, o rendimento médio por localidade. Existia várias variáveis associadas à localidade. E o que é que isto permitia? Um aluno brilhante que estava numa zona, numa localidade em que o rendimento médio era mais baixo, havia, por exemplo, uma taxa de vamos supor, crimes, etc., um pouco mais alta, viria a sua nota a ser um pouco reduzida, que, em outras palavras, poderia retirar o acesso de uma faculdade melhor no componente que ele estava, portanto, a querer seguir e, por sua vez, a longo prazo, contribuiria para um alargamento um alargamento social, porque, quer dizer, essa criança é um bias. Iria provavelmente não ter o mesmo acesso à educação que outros podiam, e eu era um aluno brilhante. E há vários modelos, mesmo este crédito que eu estava a referir, em que podemos ter um enviesamento do modelo, ou seja, o modelo toma a sua decisão com base em variáveis que podem levantar questões éticas. Certo. E esta generalização conjunta, o que irá fazer é reduzir o enviesamento desses modelos matemáticos de forma a que aquelas variáveis, por sua vez, que podemos considerar eticamente questionáveis, sejam menos contribuidoras para a resposta final do algoritmo. Portanto, nós vamos assistir em Machine Learning àquilo que eu chamo de um trade-off entre a accuracy do modelo, ou seja, o valor de decisão do modelo e o seu nível de privacidade. E estes modelos, estas técnicas que eu referi, ainda sobre os dados, irá permitir abordar o tema da ética, da privacidade em inteligência artificial.
esta é uma das formas de ultrapassá-la. Não é a única. Rui, não sei se queres continuar no tema que tinhas pegado. Passo-te a palavra para continuar. O Eliano já me respondeu à questão do Covid e acho que muito bem. Tinha aqui outras, mas Vítor, não sei se querias lançar aqui alguma... Eu estava aqui a ouvir aqui o Eliano a falar, muito interessante. Enfim, eu tenho aqui... Isto não temos de estar todos de acordo, tenho aqui grandes dúvidas sobre isto, porque a parte, vou até aqui brincar um bocado com o Eliano, só também para provocá-lo, mas se calhar, se nós vamos fazer juízos éticos sobre a ética das variáveis, bom, estamos a ser éticos na mesma, não é? Portanto, a parte da remoção de variáveis de input é também subjetiva e, portanto, normalmente o que nós fazemos em termos de machine learning é utilizar algoritmos de filtragem e até de agregação de variáveis, como por exemplo PCA, só para dar um exemplo, mas não removemos variáveis por questões éticas, o que na verdade tem vindo a dar origem a um tema que, aliás, nós já discutimos aqui, já fizemos um podcast sobre isto, que é o tema do bias em IA, em particular no Deep Learning, que é onde ele tem mais impacto. Mas depois também temos outras maneiras, ajusante de controlar esse tópico. Mas queria dizer que, ainda há pouco estava a falar das subsecções estatísticas. Eu queria dizer, aliás, vou dizer e vou perguntar aqui ao Eliano, porque a questão da subsecção estatística, a granularidade. Porque, se eu estou a ver os clientes de um banco, usando o mesmo exemplo, uma coisa é interessar-me estudar o cliente que mora no meu prédio, e se calhar aí é fácil relacionar a pessoa, cruzar dados e perceber, mesmo que retire o meu nome, se calhar é possível perceber, cruzar o dado da minha morada com o banco, com as cartas que vêm, portanto, mesmo tirando o meu nome, consegue perceber quem sou eu. Portanto, em determinadas circunstâncias é possível fazer um cruzamento, mas se eu tiver uma outra subsecção estatística, que é, por exemplo, aqui o meu bairro, isto já não é fácil fazer, não é? Já não se consegue fazer esse cruzamento. Agora, também há outra coisa que até é muito discutido, não é? Bom, então se só houver 3 pessoas, portanto, eu sou cliente de um banco onde no meu bairro inteiro só há 3 pessoas. Bom, nós vimos casos desses, acho eu, com a publicação dos dados do Covid. Exatamente. Bom, tipicamente, o critério aqui que se faz é não se considera, portanto, elimina-se questões de privacidade. E a maior parte dos regulamentos de proteção de dados, sempre que há dados que são inferiores, penso que a 10, está previsto, portanto, estes dados não entram, não é? Portanto, eu ia aqui perguntar se isto, no fundo, não tem muito a ver com a granularidade ou com a tal subsecção estatística que nós estamos a considerar para efeitos de machine learning. Eu vou tentar responder isso de forma muito sucinta. Vocês conhecem o caso da Netflix, ou não? Sim. Em que a Netflix lançou um desafio na Kaggle, que até pagou $1 milhão, em que 2 data science fizeram engenharia invertida e chegaram às pessoas todas daqueles dados que foram partilhados à partida de forma anónima. E, portanto, como é que eles fizeram isso? Eles, através de outras fontes de informação, juntaram dados, ou adquiriram, ou eram dados que permitiram depois chegar a essa pessoa. Ou seja, a Netflix nem tinha, provavelmente, na altura, obviamente não tinha, noção de que aquela componente de generalização que foi feita garantia um determinado nível de privacidade. E todos os exemplos que o Vítor estava a dar, que são muito válidos, concordo plenamente com todos, são metodologias que nos permitem, de certa forma manual, chegar a um nível, quer seja de superação de informação ou pensarmos que estamos a atingir um determinado nível de generalização, que pode ou não ser verdade. E estas técnicas são técnicas que, ao serem adotadas, quer seja na parte dos dados, e eu queria tocar um bocadinho na componente de isto também pode ser feito diretamente nos algoritmos, e vou dar alguns exemplos, permitem-nos de forma sustentada, de forma portanto, monitorizada, percebermos para cada modelo que estamos a fazer qual é o nível de privacidade e o nível de risco que esses modelos têm. E estas técnicas estão a ser utilizadas, permitem-nos obter KPIs, quer seja de privacidade, quer seja de risco, que no futuro, quando eu digo futuro estou a falar nos próximos 12 a 24 meses, vão ser
técnicas embutidas nos processos de MLOps, ou seja, portanto, processos de gestão de machine learning nas empresas, de forma a garantirmos uma análise sustentada do risco dos próprios modelos. Se olharmos um bocadinho para ferramentas como TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn e por aí fora, todas elas estão neste momento a criar defesas em relação a isso. Ou seja, o exemplo que eu dei há pouco de Differential Privacy, Key Anonymity, L Diversity e T-Closeness nos dados é muito bonito quando a equipa que está a trabalhar com essa informação tem uma plataforma de privacidade, de proteção de informação, que já aplicou isso na parte final do seu processo. Quando isso não é verdade, já vai existir bibliotecas de Machine Learning em que fazem o treinamento do modelo, portanto treinam o modelo e já permitem a inclusão de ruído de Differential Privacy no modelo. E portanto vai existir, quer seja nos dados, quer seja nos algoritmos, a noção de risco e de privacidade. E aquilo que eu aconselho essencialmente é, olharmos, como o Vítor disse, para alguns mecanismos mais tradicionais que nós fazíamos, de agregação à mão, se quisermos chamá-lo assim, ou de supressão, ou seja, retirar informação do dataset para atingirmos um nível de privacidade que achamos que está correto, versus uma forma mais sustentada, centralizada de análise de risco e de privacidade através de técnicas que o mundo está a adotar. E, portanto, acho que vai ser um processo de transição nas empresas que vai acontecer de forma natural. Bem, estava aqui a ouvir e ia perguntar uma coisa. E hoje em dia trabalha-se cada vez mais textos, não é? NLP, ou seja, especificamente para trabalhar com texto, estes algoritmos que estavas a falar aplicam-se da mesma forma, algum tipo de particularidades diferentes, têm que passar por um processo diferente. Na prática, é um campo razoavelmente diferente de um nome, ou de um ID, ou de uma localização, não é? E se temos algum tipo de trade-off entre vamos ter que abdicar de alguma accuracy, como estavas a dizer e bem, por manter alguma privacidade no tipo de informação, ou de mensagem privada, por exemplo, algo desse género. Este tema, quando começa a abordar Deep Learning, especificamente Computer Vision e NLP, mais até na parte de Computer Vision, abre um bocadinho em termos do leque de opções. Ou seja, vamos dar alguns exemplos. Nós temos uma base de dados normal, dados estruturados, e achamos que já os generalizamos o suficiente e não fomos consultar um expert em generalização de informação, que as empresas mais cedo ou mais tarde vão recrutar esse tipo de pessoas, de repente temos, vou dar o exemplo primeiro de Computer Vision, temos à entrada do banco câmaras a tirar imagens de pessoas que entram e saem no banco, e há uma equipe interna que tem acesso a essa informação e, portanto, pode cruzar dados e, mesmo que os dados sejam generalizados de uma certa maneira, conseguem chegar à pessoa e, a partir daí, saber quem é. Na parte de NLP, será da mesma forma importante, mas acho que é mais fácil de resolver do que o problema de Computer Vision. Isto porque, vamos supor, por exemplo, que nós fazemos transferências, e acho que todos nós fazemos transferências digitais, e pomos uma referência, e muitas vezes a referência pode ser o nome da outra pessoa, pode ser o seu número de telefone, pode ser um número mais específico, e nós nem muitas vezes até esquecemos de que aquela referência depois é utilizada. E quando essa informação é processada, aquele campo de referência, que é um campo de texto livre, muitas vezes gera muitos problemas no que se refere à privacidade da informação, porque é um campo de texto que à partida não deveria ter nomes de pessoas, à partida pode ter tanto que tem, e portanto as técnicas que se utiliza de NLP são muito mais complexas, porque, por exemplo, em várias línguas, não só a portuguesa, temos palavras que podem ser nomes, e nomes que podem ser palavras, e verbos que podem ser palavras, e por aí fora. E, portanto, temos uma complexidade adicional em utilizar metodologias de Deep Learning ou de Machine Learning mais tradicional, em conseguir fazer previsão se existe ou não dados sensíveis a proteger. Isto é um caso de estudo muito recente que até tivemos a abordar, em que, de facto, é um desafio enorme
proteger a NLP num contexto em que existe muita ambiguidade na informação. E este é apenas um exemplo, ou seja, eu vejo o desafio de NLP ser mais estruturado, mas mais complexo. Vejo o desafio de Computer Vision ser um desafio mais plausível, mas muito mais complexo no sentido de não termos conhecimento de informação que possa ser juntada com uma base de dados mais normal e chegarmos à identificação de pessoas quando esse era o objetivo inicial no que se refere à proteção daqueles indivíduos. O Big Brother, não é? Anda aí. Exatamente. Eu não sei se posso agora mudar aqui um bocado o assunto. Não é bem mudar, é falar do mesmo, mas daqui de outra coisa que o Ian falou logo no início, que é interessante, este conceito do Confidential AI. Eu ia perguntar se isto não é um perigo. Não estamos a entregar, não entregaremos a nossa... ficamos na dependência, não é? Portanto, de quem não sei se me estou aqui a explicar, é quase a confiar na equipa de segurança. Portanto, eu conheço o projeto do Azure, por exemplo. Bom, mas a plataforma, se o Azure garantir a confidencialidade, é verdade, mas os dados estão lá na mesma, não é? Isto não será um paradoxo. Obrigado por esse tema, por essa pergunta. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar até agora, através da parte, portanto, nós fomos à parte da anonimização e realçamos dois tipos, valor ou dados em conjunto. Fizemos a ponte para a inteligência artificial responsável e assente essencialmente na generalização dos dados para reduzir bias. E, portanto, isso é tudo muito válido no contexto de ética, no contexto de interpretabilidade dos modelos, com privacidade. Muito importante. Há toda uma nova escola de investigação, chamamos-la assim, que se chama Inteligência Artificial Confidencial, que vai permitir trazer muito maior segurança na inteligência artificial em certos casos. E eu vou dar alguns exemplos. Dentro da inteligência artificial confidencial, há duas linhas de pensamento que não são totalmente... elas podem coexistir, portanto, elas não têm que ser separadas. Mas há duas linhas de pensamento diferentes. Há a primeira que diz o seguinte: vamos fazer machine learning em dados encriptados, e eu já vou explicar um bocadinho isso o que é, e as opções e o que é que isso trará para o nosso mundo de cientistas de dados. E há uma mais recente escola de pensamento, mais recente no ponto de vista de investigação e de projetos, não necessariamente nova em conceito, de Machine Learning federado. Eu aprendi esta palavra hoje com o Rui há pouco, eu chamava-lhe Federated Learning, que é o nome que se utiliza em inglês. Sim, atenção, mas provavelmente o que eu disse está errado. Não, mas parece-me bem. Está bem traduzido, pá. Digo eu, mas... Parece-me bem. Portanto, o Machine Learning em dados encriptados significa o quê? Isso está muito assente a duas evoluções tecnológicas. A primeira em encriptação homomográfica, ou seja, homomorphic encryption, que é uma técnica que permite encriptação de informação entre diversas partes, sendo que nenhuma das partes sozinha consegue chegar aos dados. E é uma encriptação que não é nova, mas só em inícios de 2006, se não estou em erro, ganhou uma nova força através de um paper que simplificou algumas das componentes matemáticas da própria encriptação, que permite uma encriptação mais rápida, mais célere, e que desde então tem sido alvo de exploração de muitas empresas, inclusive da Microsoft e por outras. Mas esta componente de Machine Learning em dados encriptados está muito em cima de encriptação homomórfica, esse é o nome correto, em cima de encriptação homomórfica, em conjunto com aquilo que se chama máquinas TEE. São máquinas que se denominam por Trusted Execution Environments, e que até na Europa temos um consórcio de computação confidencial sobre isso, com parceiros muito interessantes. É um projeto até da União Europeia. E, portanto, esses dois fenómenos tecnológicos, chamamos assim, permitem fazer o quê? 4 hospitais querem partilhar informação de forma igual, portanto, os dados, a estrutura dos dados tem que ser igual, para a criação de, por exemplo, um modelo matemático de detecção de uma determinada doença numa fase muito inferior. E, portanto,
todos esses hospitais, depois, querem aceder a esse modelo através de um serviço que pode estar a correr, por exemplo, na cloud, serviço de Kubernetes, em que podem fazer a chamada para esse serviço e a obtenção de uma previsão de se aquele paciente, naquela hora em específico que está a ser atendido, pode ou não ter um risco dessa mesma doença. E, como nós todos sabemos, porque temos aqui 4 especialistas de Machine Learning, mais dados muito provavelmente vai querer dizer maior accuracy. Maior. Partilhámos no episódio passado precisamente uma framework nessa funcionar assim, com vários hospitais. O modelo vai ser mais preciso. E ao ser mais preciso, traz mais valor para o paciente. E o que é que isto permite? Esta tecnologia homomórfica e o Trusted Execution Environment vai permitir o seguinte: nenhuma das partes, nem a pessoa ou a entidade que está a fazer o modelo, consegue ver os dados. Os dados estão totalmente encriptados. Mas vai poder conseguir ver as variáveis e algumas características das variáveis no seu processo de Machine Learning e Feature Engineering, vai poder treinar um modelo e vai depois poder expô-lo num serviço online, e cada hospital poderá ter acesso a esse modelo, sendo que o próprio serviço que vai expor o modelo também é encriptado. E quando o hospital chama esse serviço para obter a previsão se aquele paciente pode ou não ter aquela doença, o dado, quando vai para o servidor, já é encriptado com a mesma técnica e, portanto, nenhuma componente, nenhum hospital, nenhuma entidade, nem nenhum hacker consegue realmente obter aquela informação sobre aquele paciente. É totalmente encriptado com esta técnica que é impossível quase demorávamos centenas de anos para poder chegar a esta decriptação, porque cada componente, cada parte tem uma parte da chave que vai permitir aceder a esta informação. Esta é uma nova componente, mas quais é que são? Portanto, temos aqui, eu falei dos benefícios, mas quais é que são os problemas desta metodologia? Primeiro, cada hospital tem que partilhar os dados, são encriptados de forma homomórfica, ninguém tem conhecimento, mas tem que haver uma partilha de informação. Segundo, tem que haver depois a técnica que se vai utilizar de Machine Learning tem que ser uma técnica que seja plausível dentro de uma homomórfica, que hoje em dia ainda tem, portanto, agregações simples, mas se estivermos a falar de coisas mais complexas, quer seja de modelos de otimização, quando o modelo de Machine Learning está a executar, quer seja de cálculos matriciais mais complexos, por exemplo, ela ainda ou não consegue ou é extremamente lenta. E então, se estivermos a falar de imagens num contexto portanto, treinamento de redes neuronais para computer vision, neste caso de hospitais podia ser interessante, se for raio-x, for a informação a ser partilhada, podemos aumentar significativamente o tempo que demora o modelo a ser criado, o que a partida pode não ser um problema, mas depois na parte de inferência também, ou seja, o paciente está neste momento no consultório, faz a chamada ao modelo e o modelo pode demorar 4 horas a responder, em vez de nem sequer um segundo. E portanto, esta técnica homomórfica, que está a ser alvo de muita investigação, especificamente um projeto novo que eu estou muito interessado, que a Microsoft lançou, que se chama HIX, que é transformar a arquitetura homomórfica para ficar mais rápida. Acho que vai ter muita coisa pela frente, mas ainda os tipos de modelos que se podem criar e há o problema da latência no treinamento e na resposta. Há uma outra escola de pensamento que eu acho que é muito interessante e que retira algumas destas compras. É um conceito, e eu vou usar o que o Rui inventou ou já conhecia e criou. Está patenteado, Rui, já viste? Pode patentear Machine Learning federado, que é o quê? Nós temos na mesma um serviço, pode ser um servidor com um Trusted Execution Environment, por exemplo, e vamos dar início ao treinamento do modelo nesse serviço, só que em vez dos dados seguirem encriptados ou não para este serviço, é o processo oposto. Nós vamos encriptar o modelo e vamos transportar o modelo pelas diferentes partes. Ou seja, se nós estivermos no contexto do hospital, imaginem que era estabelecida uma conexão segura entre o servidor e o hospital e o modelo vai ao hospital 1, portanto faz a primeira parte do treino nos dados no hospital 1, volta ao centro
atualiza os parâmetros do modelo, vai ao hospital 2 e assim sucessivamente, e vai repetir este processo até chegar ao ponto ótimo daquele modelo em si. E o que é que isto permite? Permite na mesma que aqueles hospitais façam parte de um consórcio, faz com que nós consigamos, cientistas de dados, resolver problemas que até hoje são difíceis porque hospitais não partilham dados, raramente partilham dados, indústrias que sejam muito semelhantes que fábricas que tenham dados confidenciais, raramente partilham dados, possam ter acesso à inteligência que até agora não é possível. E, portanto, ter um conceito de que o modelo vai até onde o dado está, é um conceito de facto inovador, mas que faz todo o sentido. E eu recentemente pus-me a pensar, será que isto só se aplica a hospitais? Será que isto só se aplica a bancos, ou seja, entidades diferentes que queiram partilhar dados? E a resposta é não, porque um grupo empresarial grande, se tiver duas empresas que partilham os mesmos clientes, mas que por questões legais não possam juntar a sua informação, esta solução, quer seja de machine learning encriptado ou aquela que eu até estou mais interessado, que é no machine learning federado, vai trazer um conjunto de novas opções e casos de estudo que até agora nós nem poderíamos pensar. Eu tive um caso muito recente de uma empresa, uma seguradora, que queria, portanto, 2 tipos de seguros que não podem juntar os dados, queria treinar modelos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de churn, em que, portanto, queriam ir a um lado e ao outro e melhorar os modelos, mas sem nunca garantir que os dados fossem agregados, porque primeiro não podiam, e há um risco associado a essa mesma questão. Quais é que são as desvantagens do machine learning federado? Bom, as vantagens são óbvias, os dados não se movem, o que move-se é o modelo. Mas obviamente que nós estudamos na faculdade, modelos matemáticos mais simples, partimos depois, depende da faculdade, para machine learning e conceitos mais complexos. Estamos habituados a ter dados que trabalham num servidor único. E a verdade é essa, e a maior parte do research que existe ainda está muito associada a isso. Existem, de facto, projetos inovadores que abordam estes novos sistemas, mas não é com a mesma abundância do que a primeira. E, portanto, o Federated Learning ainda tem muito para andar no tipo e no número de técnicas e no número de bibliotecas que estão associadas a esta técnica, a este conceito. Mas temos boas notícias. Temos um projeto muito interessante do OpenMined com o PySIF, que é uma plataforma que permite fazer exatamente isto, quer seja em algoritmos disponíveis no PyTorch, no TensorFlow, e portanto temos também a componente de texto e NLP que está incutida nisso. Temos algumas ideias da IBM que está, portanto, a lançar. Temos outros projetos do Facebook que estão associados a isto, até porque, se vocês pensarem um bocadinho, isto pode ser uma solução muito interessante para os problemas que hoje se vive de Cambridge Analytics, em que nós temos os dados da rede social do Facebook no nosso telefone e, em vez de termos que partilhar esses dados para um servidor central, para um modelo ser treinado, podemos ter o oposto, que é um modelo vem ao meu telefone e depois continua para o telefone do Rui, e depois vai ao do Vítor, e depois vai ao telefone do Manuel, depois vai ao telefone da Joana, depois vai ao telefone do Pedro. E em nenhum desses casos os nossos dados foram centralizados. Portanto, há uma componente de privacidade que está a ser toda estudada nesta componente de Machine Learning federado. E, portanto, resumindo e concluindo, nós fomos e começamos a nossa conversa com a anonimização de um dado específico ou de conjunto de dados. Fomos a técnicas de inteligência artificial de generalização, quer seja nos dados, quer seja nos algoritmos. E agora fomos para a outra componente de inteligência artificial confidencial, que aborda casos de estudo em que haja uma necessidade maior de partilha de informação entre diferentes partes, quer seja diferentes empresas ou um aglomerado de empresas debaixo de um grupo que tem essa necessidade, mas não quer comprometer nem a privacidade dos dados ou dos algoritmos. E aqui vimos duas opções: Machine Learning em dados encriptados com técnica homomórfica e TEE, ou este novo conceito de Machine Learning federado, em que o modelo é que é encriptado, se quisermos, viaja até os dados e recolhe informação de cada fonte de dados e agrega
portanto, os parâmetros do modelo de forma centralizada para que todos possam reutilizá-lo. Temos aqui uma componente diferente do machine learning em dados encriptados que eu também acho interessante. No machine learning em dados encriptados, o modelo é disponível de forma centralizada e podemos chamá-lo. No contexto de machine learning federado, vamos também introduzir duas componentes de deployment. Temos a parte de deployment, ou seja, passar o algoritmo para produção de forma centralizada, e até aí muito igual àquilo que falámos há pouco, pode ser um serviço na cloud com termos de resposta interessantes, mas também permite uma segunda componente, que é um modelo é transferido de forma segura para cada uma das partes que participou neste consórcio para fazer a previsão local. E isto é uma componente que também pode ser muito interessante, até porque, como todos nós sabemos, a previsão local pode reduzir latência. E se nós estivermos a pensar o que é que isto quer dizer, eu vou só aqui dar outro caso de estudo que está muito associado àquilo também que fiz no passado, em componentes de microgrids de eletricidade, por exemplo, em que nós temos sistemas pessoais em casa, quer sejam através de fotovoltaicos, quer sejam através de painéis solares, ou até outros aparelhos que tenham smart metering na nossa casa, e que haja uma previsão em tempo real de uma necessidade de aumento de consumo e, por sua vez, a necessidade de aumentar a produção de forma a que, quando o pico chegar, nós continuamos a consumir a nossa energia e não a energia da rede. Há claramente aqui um caso de estudo para machine learning federado, que obviamente que nós não queremos que uma empresa de eletricidade, seja ela a nossa querida EDP ou outra empresa estrangeira, ou até nacional, quer dizer, a GAP também pode fazer isso. Eu só cheguei a Portugal agora, portanto ainda estou a ajustar às diferentes empresas nos diferentes setores. Podemos, obviamente, pensar que eu não queria que a EDP ou equivalente tivesse a trazer os meus dados de produção da minha micro-rede para uma coisa centralizada sem ser segura, treinar modelos e depois estar a transferi-los em previsões para a minha rede. Às tantas preferia que houvesse um deployment local na minha casa e que os dados nunca saíssem de lá. E, portanto, eu estou aqui só a realçar um caso de estudo que me afeta provavelmente a todos nós, mas que muitas vezes podemos também não estar a associar. Leandro, muito obrigado pelo resumo e pela partilha. Isto é um tema que dava ainda para abordarmos muito mais fontes e espero que os nossos ouvintes tenham ficado também agradavelmente surpreendidos com muitos dos temas novos que nós ainda conseguimos cobrir neste episódio, e a passar se calhar agora para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós traz, normalmente, 3 notícias e partilhamos um pouco, que foram relevantes agora no momento, e que partilhamos um pouco as nossas opiniões e comentários sobre estes. Neste episódio 2, como temos um convidado, excepcionalmente vamos ter 4 notícias. Os links para as notícias que estamos a comentar estão nos comentários da descrição deste episódio. Por isso, começando pelo nosso convidado, Iliano, que notícia trazes tu hoje para nós, então, no AI News? Eu gostaria de partilhar a notícia do maior IPO de sempre, que se realizou portanto, há volta de uma semana e meia atrás, data mais precisa, alguns 17 de setembro, já foi há 2 semanas atrás, sobre a Snowflake. Portanto, a Snowflake foi a maior IPO tecnológica de sempre, com um valor de mercado a chegar aos 70 bilhões de dólares, e portanto é um fenómeno incrível. Sendo esta tecnologia uma tecnologia que trabalha no mercado SaaS, está disponível na maior parte das clouds e é uma ferramenta inovadora de data warehousing, fazia aqui o comentário do que isto implica para componentes de inteligência artificial e também de privacidade, tendo em conta que eles são das maiores das empresas com maior crescimento no mercado do data warehouse, com ambições de ser e irão ser com certeza uma plataforma de partilha de dados também, aquilo que eles chamam de warehouse sharing, que é uma componente que estão a querer investir,
tendo em conta até que tem várias parcerias na componente de privacidade e são uma fonte de informação para machine learning, o que é que isto significa? É verdade. E até eu acho interessante estas IPOs que temos visto de empresas tecnológicas têm já mais pequenas, não ligadas ao AI, e as grandes empresas estão cotadas na bolsa nos top 10, quase todas tecnológicas praticamente. Depois é engraçado ver que o crescimento da componente AI está a ganhar cada vez mais força, até mesmo nos mercados bolsistas. Rui, da tua parte, que notícia trazes tu para nós hoje na AI News? Ora bem, eu acho que estava destinado a trazer de volta o GPT-3, não é? Mas não é só para dar a notícia. É interessante, por um lado, perceber que muito do GPT-3 corre em Azure, pelo menos é mais claro aqui neste bloco da Microsoft, e que a Microsoft neste momento adquiriu a licença exclusiva da utilização do GPT-3 da OpenAI, embora daquilo que é dado a perceber assim no artigo, a ideia é que as pessoas vão continuar a poder usar a API que está alojada no Azure do GPT-3, sujeitos ao pricing que já foi anunciado. A Microsoft vai ter um acesso privilegiado, exclusivo, para usar isto do lado lá, sem ter que passar obviamente pela API, com todos os benefícios que isso possa incluir, e certamente também muita evolução. Portanto, este GPT-3 é só o ponto de partida. Acho que a gente já percebeu isso, não é? Ninguém sabe onde é que isto vai parar. Eu partilhei há uns tempos atrás sobre esse ponto. Eu tinha partilhado sobre o supercomputador que foi anunciado na Build em março deste ano, que era exatamente para o OpenAI. Será? Como? Se ele é usado para... Eles falam aqui nisso. Exatamente, não foi na altura muito disclosed para que é que iria ser, mas depois saiu o GPT-3 a público, passado umas semanas, e depois entendeu-se agora, se calhar, que aquilo afinal está tudo muito ligado e há uma parceria muito forte entre a OpenAI e o Azure e a Microsoft para desenvolver isto. Muito, muito interessante. Vítor, da tua parte, que notícia trazes tu então para o AI? Da minha parte, eu trago aqui uma notícia sobre bias. Nós já aqui fizemos aliás um podcast só sobre o tema do bias, e isto é uma notícia que se chama Tool Helps Clear Bias from Computer Vision, que foi publicada no Science Daily, e isto é uma notícia bastante interessante porque diz que alguns investigadores da Universidade de Princeton desenvolveram um algoritmo que consegue olhar para um dataset de imagens e identificar quais as imagens que iriam, no fundo, tornar esse dataset bias. Esse algoritmo já deu origem a uma tool concreta chamada Revise, que é uma espécie de pseudo-acrónimo de Revealing Visual Bias, e é basicamente esta tool o que faz é utilizar métodos estatísticos para olhar para estas imagens, por exemplo, imagens de pessoas, e portanto, é uma aproximação estatística com base em tipicamente 3 dimensões. Portanto, objeto, género e geografia. O que me fez sorrir quando li esta notícia, que por um lado fiquei bastante interessado, porque nós neste momento temos estado sempre a atacar o bias do ponto de vista do output e não exatamente nos dados, mas também não pude deixar de pensar que este próprio algoritmo também ele próprio poderia ser bias, o que entraríamos aqui numa espécie de teoria circular sobre bias, ou eliminar bias como uma ferramenta que ela própria pode ser bias. Mas enfim, seja como for, eu acho que estas notícias agradam, porque tem a ver com uma coisa que já que hoje falámos, não é, da confidencialidade em AI, eu também agora vou dizer aqui a democracia em AI. Portanto, esta ideia de que a AI e sobretudo o Deep Learning pode ser completamente tendenciosa, portanto, se tornarmos a rede com uma série de indivíduos de origem africana, se calhar a rede vai achar que eles é que são os bandidos, portanto, coisas deste descalabro. Bom, estas notícias vão no sentido contrário, numa democracia da AI. E é um tema que me agrada, portanto, eu gostei bastante de ler esta notícia. Espero que também gostem, claro. Muito obrigado, Vítor, muito obrigado. E eu, da minha parte, trago uma notícia que foi publicada, um artigo, no fundo, que foi publicado no VentureBeat,
e que fala, o artigo é do Gary Marcus e tem o título de COVID-19 should be a wake-up call for AI. Devia ser o acordar, nós devíamos todos acordar por causa do que tem acontecido no AI ligado ao COVID-19. Já agora, o Marcus é PhD, é doutorado em Cognitive Science no MIT e é uma das pessoas que já dá aulas na Universidade de Nova Iorque e é uma das pessoas que mais fala também sobre o descontentamento, vamos dizer assim, que ele tem sobre a utilização do Deep Learning, ou melhor, o protagonismo que o Deep Learning está a ter e se calhar um pouco o tema que nós já falamos no passado sobre será que o Deep Learning é assim tão revolucionário do ponto de vista da inteligência artificial, é que dá muito protagonismo. E depois nós tivemos um episódio sobre hype no AI que falava exatamente sobre isso e eu adorei ler este artigo por causa desse ponto. O ponto dele, e é um ponto muito, muito interessante, é uma perspectiva, vamos dizer assim, que é, ok, nós estamos muito evoluídos, o AI nos últimos anos tem evoluído imenso, nós temos carros autónomos, temos aspiradores que nos aspiram a casa sozinhos, conseguimos falar com computadores, mas a realidade é que chegamos aqui, e o Rui até já mencionou este ponto algumas vezes nos nossos episódios, estamos a tentar processar informação de uma pandemia enorme que nós temos, em teoria, uma tool, não é? Ou várias tools que podiam nos estar a ajudar, mas a inteligência artificial e todas as questões que nós hoje falamos também, da privacidade e tudo, não evoluíram ao ponto de nos ajudar efetivamente. Nós não conseguimos usar a inteligência artificial para combater eficazmente uma situação como esta que estamos agora a viver do Covid-19. Não estou a dizer que não estamos a usá-la, simplesmente, se calhar a promessa de inteligência artificial poderia ser para muito mais do que nós estamos realmente a conseguir fazer. Mas, por outro lado, temos o Deep Learning todo aí no hype e a funcionar para tudo. E é um artigo muito interessante para colocar de vez em quando uma perspectiva fria, é verdade, mas também algo realista sobre... não podemos apostar em tudo. Se calhar fizemos um conjunto de apostas no passado na inteligência artificial, que nos trouxe onde nós estamos agora, com muitas coisas e muitos benefícios, mas para outros não tiveram direito de spotlight, não tiveram direito a estar no palco, a receber também algum desse funding, algum desse tempo dos cientistas. E é um artigo muito interessante nesse aspecto. Gostei muito de o ler, do Gary Marcus. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado mais uma vez muito especial também aos meus parceiros de Sofá Virtual, ao Vítor Santos, obrigado Vítor. Obrigado eu. E ao Rui Quintino, obrigado Rui. E, claro, um obrigado muito, muito especial ao nosso convidado de hoje, Juliano Marques. Muito obrigado por teres aceito o convite, por teres partilhado e por teres tornado este podcast muito mais muito cheio de conteúdos e por partilhar a tua experiência sobre este tópico que foi muito valioso. Muito obrigado, Juliano. Obrigado pelo convite. E obrigado, claro, a todos os nossos ouvintes que estão desse lado e é para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham gostado deste podcast, não se esqueçam de subscrever e partilharem nos comentários as vossas sugestões, vossas ideias e o vosso feedback. Podem-nos fazer chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Não se esqueçam, nós estamos em todas as plataformas principais para nos subscreverem ou então no YouTube. Claro, também aproveito a oportunidade para lembrar que estamos a concorrer para o melhor podcast do Pods 2020 Festival de Podcasts. Para votarem em nós, basta irem a pods.pt/votar e votarem em BTF AI Portugal Podcast, que está todos os detalhes nas descrições deste episódio. Fiquem atentos para mais um episódio nas próximas 2 semanas, como já é habitual. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.